vício de se comparar pode estar atrasando a sua vida. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Autoestima Talks. Oi gente, tudo bem com vocês? Esse tema de hoje foi mandado por uma de vocês, eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz com a participação de vocês e vocês estão gostando desse quadro aqui no canal, né, desse estilo de vídeo, que é um vídeo que realmente, gente, ele alcança bem menos pessoas do que um vídeo de compras, do que um vídeo de provador, por exemplo. Mas são as pessoas certas, eu sempre falo isso, sabe, dentro aqui, né, do estúdio para minha mãe, dentro da empresa, como um conteúdo necessário para algumas pessoas, e algumas pessoas não veem valor nele, ou sabe, não ligam para esse tipo de conteúdo, mas eu sei que tem aquela pessoa certa, aquela mulher que tá precisando escutar essas coisas, e eu sei como, né, por mágica, porque eu me acho, não, pelo feedback de vocês mesmo. Então, tô aqui hoje para falar sobre esse assunto que uma de vocês pediu, que é sobre comparação. E eu já estou aqui com a minha caneca do quadro, gente, o nome do quadro, atrás a nossa frase em uma relação séria com o amor próprio, que é o que eu acredito, né, esse cultivo aí que melhora tantas áreas da nossa vida. E você pode ter essa caneca também, é só você assistir esse episódio completo e ao final deixar o seu comentário, que daqui uma semana, né, no próximo sábado, eu sempre solto o sorteio de quem ganhou a caneca e eu envio pra você. Combinado? Então vamos começar o nosso episódio de hoje. Então, o que é se comparar? Todo mundo sabe, né, gente? É você olhar para o outro, seja em qual área for, que eu vou dar exemplo aqui de várias áreas, nós vamos falar de várias áreas, e você olhar para sua vida e ver que você é menos, sabe? Você se sentir inferior àquilo. Eu senti isso primeiramente lá na minha adolescência, é a minha primeira recordação. De infância, eu acho que a gente é tão inocente, né, que a gente ainda não tem isso. Tem aquilo, né, de querer o brinquedo do coleguinha e tal, mas não é uma coisa que fere a nossa autoestima, né, não é uma coisa mais grave. Na minha adolescência, eu me comparava muito em relação, principalmente, que eu acho que acontece com todo jovem, com todo adolescente, em relação ao corpo. Várias coisas me incomodavam, por exemplo, a minha altura, né? Começou a me incomodar menos quando eu fui jogar basquete, que daí a altura era alguma coisa privilegiada ali, entendeu? Mas desde pequenininha, desde do primário ali, não sei, não fala primário hoje em dia, né, gente? Mas a minha época era primário. Tinha aquilo de sempre ser a última da fila, por conta da altura, de ser grandona e tal. Eu comecei a jogar basquete quando eu tava na 7ª série, então eu tinha o quê? 12, 13 anos, uns 13 anos mais ou menos, né? Mas mesmo assim, tinha aquela, né, de colocar o saltão alto e ficar mais alto do que todo mundo. Em relação ao corpo, eu já contei pra vocês que eu já tive vontade, e foi bem nessa época da adolescência mesmo, de colocar silicone, porque eu tinha pouquíssimo seio. Hoje eu sou completamente satisfeita e não mudaria nada, mas na época eu tinha pouquíssimo seio, então era algo que me incomodava quando a gente começou a sair ali com as amigas e tal. Já contei várias vezes também a experiência com a minha boca, que hoje em dia, né, as pessoas me perguntam se eu tenho preenchimento, e não, eu não tenho preenchimento. É algo que minha mãe fez, né, mãe? Isso mesmo. Foi do seu útero. Foi tudo daqui. A agulhinha do preenchimento foi direto do útero, entendeu? Mas era algo que na época era diferente, né? Ter a bocona assim era diferente. Então era algo mais ou menos assim, por que, Deus, que eu vim com essa boca? E por que a minha amiga tem uma boca mais fininha e ninguém fala dela e fala de mim? Então eu acho que em relação a essas características físicas era o que mais me pegava ali na adolescência. E isso, com certeza, essas coisas que a gente carrega ali na adolescência, elas vão com a gente pra vida adulta, né? Porque é uma transição meio que repentina. Eu até acredito assim, né? Até falo. Porque a gente tá ali no 3º ano do ensino médio, naquele pique de escola, e no outro ano você já tem que decidir a profissão da sua vida e tudo mais, e aquela coisa séria de faculdade. Então o nosso amadurecimento, ele não ocorre assim, né? Da noite pro dia, do dia que você saiu ali da adolescência pra sua fase adulta. Demora um tempo, e com certeza eu carreguei isso pra mim também na fase adulta. Eu já gostava de me arrumar na adolescência e tal, mas na fase adulta eu acho que foi que eu comecei a me arrumar mais, principalmente quando eu comecei a trabalhar fora. Quando eu trabalhava no hospital eu já ia maquiada, as pessoas já notavam a diferença, sabe? Já ia com um sapatinho mais arrumado. E na faculdade não. Na faculdade eu era completamente desleixada, eu ia com qualquer roupa e tal. Então eu comecei esse processo de autoestima e de autoconhecimento realmente ali no início da fase adulta, após os meus 20 anos. E antigamente esse negócio de comparação era feito mais pessoal mesmo, porque a gente não tinha muito acesso à internet, né? O acesso à internet que eu tinha era internet de escada, usar depois da meia-noite, era aquele negócio que não carregava, não tinha rede social. Então, assim, era aquilo de se comparar com alguém da família, com algum amigo, sabe? Alguma
coisa mais próxima, essa situação, né, que eu já falei pra vocês aí da minha adolescência, que as pessoas tinham apelido, tiravam sarro e tal, então era uma coisa mais pessoal. E isso com certeza se intensificou muito, muito, muito com as redes sociais. Quem é que nunca, rolando lá o Instagram, parou em alguma publicação e causou, assim, um sentimento desconfortável em você, porque você acabou se comparando? Isso pode acontecer, gente, em várias áreas da nossa vida, e eu vou falar um pouquinho, né, da minha experiência de cada uma delas aqui com vocês. E lembrando também que no final a gente sempre tem a participação da minha mãe e a participação de vocês também sobre o assunto, porque aqui não é uma via única onde eu fico falando e vocês escutam. Enquanto vocês estão assistindo mas é legal trazer várias opiniões também. Primeiro ambiente que a gente pode se comparar muito no trabalho. Vocês também me mandaram isso, né, do trabalho. Em relação a por que fulano desempenha uma função maior do que eu, por que ciclano ganha mais do que eu, até mesmo nas redes sociais, né, quem trabalha com as redes sociais acaba se comparando ali, por que tal pessoa consegue fechar tantos públicos, consegue faturar tanto, por que eu não consigo? E, gente, às vezes a gente faz essa comparação, na maioria das vezes ela é irreal. Por quê? Porque a gente só tá olhando ali pro resultado da pessoa. A gente esquece que tem muita coisa por trás desse resultado. Vou dar o meu exemplo como influenciadora, como criadora de conteúdo. E eu tenho bons resultados para uma micro-influenciadora, né? Vocês sabem que aqui a gente não é uma influenciadora de milhões de seguidores. Se um dia isso vai acontecer ou não, eu não sei, não tenho como controlar isso, mas estou aqui orgulhosa de onde eu cheguei e de ser uma micro-influenciadora, né? De ser uma criadora de conteúdo pequena. Mas tem gente que olha pra mim e fala assim, mas é fácil, sabe? É só você ir lá, só você gravar um vídeo, só você tirar uma foto, fazer cara de bonita, é super fácil fazer isso. E realmente não é uma coisa tão difícil assim. Mas você conseguir trabalho, você ter credibilidade, você conseguir construir uma comunidade. Muitas pessoas não sabem que eu comecei lá atrás, né? Que eu comecei lá em 2011, que eu abri o meu blog e o meu canal no YouTube em 2011. Muitas pessoas não sabem disso, que eu fiquei camelando muito tempo até assinar o primeiro contrato em 2015, né? Que eu tive que trabalhar muito em 2 lugares até conseguir trabalhar só com a internet em 2019. Então, assim, olha quantos anos se passaram. 8 anos depois que eu comecei a produzir conteúdo na internet. E eu sempre fui assim, assídua, tá? Eu nunca fui assim de produzir um dia, no outro dia esquece. Não, eu tô aqui todos os dias desde 2011. Mas antes não era tanto assim no YouTube. No YouTube até era, mas não era tanto no Instagram, né? Que o Instagram começou em 2012. Eu já tava lá, gente. Abri o Instagram, eu já tava lá também. E já comecei naquele jeito de blogueiragem mesmo, entendeu? Nunca foi uma conta mais pessoal. Sempre quis encarar isso mais profissionalmente. E as pessoas vão se comparar comigo? Tem gente, né, que começou ontem, que não tem 1 ano que tá aí produzindo conteúdo e que quer ter o mesmo resultado, né? Mas o caminho de cada uma, gente, é diferente, né? E a gente precisa levar isso nessa hora de se comparar. Por quê? Porque é uma comparação irreal. Você que tem 1 ano que começou, não tem a mesma bagagem, a mesma experiência que eu que comecei há mais de 10 anos. Então a gente precisa levar isso em consideração, né? Então no seu trabalho, é óbvio que existe desigualdade? É óbvio que existe entre cargos, por ser mulher, tudo isso, claro, eu acredito muito nisso. Mas dá uma olhada se às vezes você não tá se comparando, fazendo uma comparação que é até injusta com você, né? Com uma pessoa que tem, muito mais experiência com você e por isso ela tem muito mais resultado, tirando essa parte de desigualdade. Em relação agora à imagem, quem aí nunca se comparou, né, gente, fisicamente aí? Quem aí nunca olhou uma imagem, eu queria tanto ter a barriga trincada, eu queria tanto ter uma vida fitness pra ter o corpo assim, porque isso, porque aquilo, porque eu queria ter o nariz assim, porque eu queria ter a boca assim, porque, sabe? Porque eu tenho olheira, porque eu não... E, principalmente nas redes sociais, gente, isso é muito fácil da gente se comparar. Por quê? Porque existem filtros, porque existe edição, e mesmo se você não coloca um filtro pra suavizar o seu rosto e tudo mais, mesmo se for só uma iluminação que for, já muda completamente, tá? Muda completamente. Por exemplo, essa iluminação que tá aqui agora favorece muito o meu rosto. Se eu desligar, vai aparecer muito mais as minhas marcas de acne. E quando a gente vai se comparar, a gente não vê isso, a gente não repara isso, né? Outra coisa que é muito importante também é você não se deixar levar pelas tendências do momento. Então, essa coisa de harmonização facial, não sou contra, de jeito nenhum. Mas a gente tem que fazer de uma forma consciente. Não é porque todo mundo tá fazendo, não é porque todo mundo tem bocão que você também tem que ter. E às vezes nem combina com o seu biotipo. Às vezes a sua boca nem tem estrutura pra ter um bocão assim, mas você tá querendo colocar lá o preenchimento. E dependendo do profissional, ele vai fazer, né? A gente também precisa escolher bem os profissionais pra mexer no rosto e tudo mais, porque é algo muito delicado, é a sua imagem. E como sair disso, então?
é você se fortalecendo, é você cultivando o seu amor próprio. Eu fiz uma consulta de um procedimento que eu vou fazer e eu falei isso pra ela. Eu tenho muito medo de fazer procedimentos estéticos que mudem muito as minhas características. Por quê? Porque eu gosto tanto, eu me acostumei todos esses anos, né, investindo em autoconhecimento, né, tentando elevar minha autoestima, eu acostumei tanto com a minha imagem que eu tenho medo de mudar, olhar no espelho e não me reconhecer. E eu desejo que você chegue a esse ponto também, sabe? Porque aí a gente vai ter cautela na hora de fazer as coisas. Odiar o próprio corpo não é o caminho. É claro que a gente não gosta de tudo. Tem coisas que me incomodam? Tem coisas que me incomodam no meu corpo. Mas muitas delas não são a ponto de tomar uma decisão drástica, por exemplo, de fazer uma cirurgia plástica. Sabe, do fundo do coração. Hoje, pode ser que eu mude daqui a uns anos? Pode ser, de opinião. Hoje, não tenho vontade mesmo, porque eu olho no espelho e eu me reconheço. E eu gosto do que eu vejo. 100% das coisas? Não. Todas nós, gente, né? Ninguém tem o corpo 100% perfeito. Nem quem tem cirurgia plástica. Faz uma, faz duas, faz três, daqui a pouco não vou mexer no nariz, não, mas vou mexer mais um pouco. Então, cultive o seu amor próprio, sabe? Você pode querer mudar e é um direito seu passar por essa transformação, né? Eu mudei o meu estilo de vida e, consequentemente, mudou o meu corpo também. Mas porque eu precisava, porque era uma coisa de saúde, porque eu tava me sentindo muito mal. Não vou falar sobre isso aqui, mas quem aqui do canal já sabe, né? Dos problemas que eu tive há uns 2, 3 anos atrás. Então, meu corpo acabou mudando por conta de uma mudança de estilo de vida. E foi bem-vindo também. Eu também gosto mais da minha imagem, por exemplo, agora, do jeito que eu estou agora. Então tenha isso na sua mente. Você pode mudar, sim, mas esteja consciente dessa mudança e não se odeie aí durante o processo. Essa parte pega, vida financeira. Quem é que nunca se comparou, né, mãe? Nossa. Quem é que nunca quis ter um pouquinho mais de dinheiro pra fazer aquela viagem? Acho que todo mundo, né? Pra estar lá em Maldivas. Gente, quem é que no final do ano que todo mundo viaja, né? E às vezes quando só a gente tá em casa, que nesse final do ano... Ah, não, eu viajei antes, né? Mas aí no Natal e tal, eu não viajei. E tá todo mundo na praia, tá todo mundo passando Réveillon e só você tá em casa e rola aquela comparação. Tem a ver também em relação ao trabalho, como eu já falei antes, mas as redes sociais às vezes trazem também uma ilusão em relação a isso. Gente, não tem, a gente vê ali o que a pessoa quer mostrar. E uma coisa que eu tenho na minha mente, por exemplo, é que existem padrões de vida realmente diferentes e que se você for se comparar pra tudo, você vai só causar frustração ali na sua vida, né? Porque tal pessoa trocou de carro, porque tem o carro do ano, porque tem isso, tem aquilo. Tá, mas como que é a sua vida financeira? Como que é o seu estilo de vida, a sua realidade? Por exemplo, se você seguir, não tiver um pensamento aí forte, né, não tiver se fortalecido quanto a isso, e você começar a seguir pessoas, por exemplo, a Silvia Brás. Gente, tem uma rotina, assim, que é completamente diferente da minha. Pensa só se a cada bolsa que ela postar de 50, 100 mil reais eu ficar desejando e eu pensar que eu, sem ter aquilo ali, eu não vou ser feliz. Pensa na frustração que eu vou causar, né, dentro de mim mesma, comigo mesma. Então a gente precisa separar, aprender a separar essas coisas. Eu sigo elas, né, admiro demais, mas eu tenho na minha consciência que aquela realidade não é a minha realidade. E a gente precisa ter consciência disso, né? O que ela postar ali, eu posso me inspirar numa marca mais barata, numa coisa mais acessível, mas aquilo ali não é a minha realidade, não é real pra mim. Eu tendo isso na minha cabeça, é uma coisa que eu vou deixar passar, eu vou achar bonito e tal, vou achar lindo as viagens que ela faz, pra não sei onde. Mas sabe, é algo que não vai me afetar a ponto de, meu Deus, se eu não fizer isso, a minha vida não vai ser feliz. E outro ponto que eu acho que é muito comparado, né, influencia muito na comparação hoje em dia, é o estilo de vida. Com toda certeza, ainda mais que tá super em alta. O que tá super em alta, gente? Corrida. Hoje em dia, correr tá super em alta, né? Então, se você não corre, se você não tem os apetrechos, se você não faz beach tênis, se você não... que mais? Não tem o copinho da Stanley. Tem até um meme disso, né? Você não tá vivendo 2024. Mas, levando mais a sério, assim, o assunto. Não tem como você se comparar, por exemplo, com uma blogueira fitness que tem uma rotina de treinos pesada, que tem uma nutricionista, que tem um médico ali com ela, que tem bons resultados justamente porque ela tem tempo hábil pra poder estar na academia. Eu sigo gente que vai 2 vezes por dia na academia, gente, de manhã à noite, tipo, sem condições dentro do meu estilo de vida. Então não adianta a gente se comparar. E às vezes você não vê tudo isso também e se compara só com o resultado, com o corpo da pessoa, né? Uma pessoa que tem uma rotina mais organizada, mas que não tem filhos e você tem filhos, é completamente diferente. Eu até falo aqui, né, gente, que pra mim é mais fácil eu me arrumar, eu ter tempo pra me cuidar porque eu não tenho filhos. Claro que é. Eu não posso ser hipócrita e dizer pra você que não. Então, tudo que você vê em relação ao estilo de vida, olha pra dentro da sua rotina. Cabe na sua rotina? A sua rotina é parecida? É igual? Se a resposta for não em alguma dessas perguntas,
não se compare. Essa comparação é irreal mais uma vez. Porque cada uma tem um estilo de vida diferente, por isso tem resultados diferentes, né? Então, a gente sempre tem que levar para nossa realidade. Dentro da sua rotina, cabe isso? Cabe você ir 2 vezes por dia na academia? Cabe você fazer 3 horas por dia de beach tênis, né? Cabe você, quem lê muito, eu sigo pessoas que fazem vlogs assim, que passam o final de semana inteiro lendo. Na sua rotina, cabe isso? Você quer isso? Até mesmo pra sua rotina, para poder ler 50 livros no ano? Então, se não couber, gente, não tem por que se comparar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vigiar os nossos pensamentos, porque tudo isso acontece lá dentro da nossa cabeça, né? Esse negócio de comparação. Você viu ali, já começou a pensar no negócio que te causou um mal-estar, te causou um desconforto e, sabe, um sentimento ruim até mesmo, que fica impregnado ali em você. Então, a gente precisa vigiar como a gente reage frente a coisas que nos incomodam, que aí vão causar comparação e frustração. Então, a gente precisa se blindar realmente, tá? E começar a pensar mais. Viu ali alguma coisa que você se comparou? Para e pensa, isso cabe dentro da minha realidade? Isso é a minha realidade? Cabe dentro da minha rotina isso? Cabe dentro da minha vida financeira isso? Né? Será que eu tô fazendo realmente uma comparação justa? Na maioria das vezes, ela não é justa. E agora nós vamos ter então a participação da minha mãe para falar brevemente sobre esse assunto também. Vem pra cá, mãe. Vamos lá. Seja bem-vinda, mãe, a mais um episódio. Oi, gente, muito obrigada. Tudo bom com vocês? Essa é a Dona Lígia, vou deixar o nome dela aqui pra vocês. E não tem problema, tem gente que chama ela de Lídia, de Lígia. Eu já me acostumei já. E mãe, conta pra gente, você já se comparou, né, alguma parte na sua vida, mais quando você era mais nova? Gente, eu acho que comparação a gente faz sempre ao longo da vida inteira da gente, né? Quando a gente é mais nova, a gente, na escola, a gente se comparava quem que era a mais arrumada, quem que era mais desleixada. Eu nunca fui a mais arrumada na escola, sabe? Conta mais. Eu era mais a molecona, sabe? Eu gostava de correr, então eu tava sempre suada, sempre... Cabelo não estava muito arrumado. Era da turma do fundão? Eu era da turma do fundão. Olha, revelações, Dona Lígia, aqui nesse episódio. No começo eu não era. Até o primário lá eu não era. Mas depois que a gente passa, aí eu já era da turma do fundão. Olha já, aí, né? tá vendo? E eu não puxei de você, porque eu nunca fui da turma do fundão. Pois é, você nunca foi. Eu acho que eu nunca te contei isso. Eu tô te contando agora. Só tá agora. vendo? Depois que passou que eu tô contando. Aos 35 anos eu sei que a minha mãe era da turma do fundão. Pois é. Revelações. E na fase adulta ali, como que era? Você se comparava em relação a outras mulheres? Em relação às suas irmãs? Você tem bastante mais 2 irmãs? Sim. Não só entre as irmãs, como as primas, né? Porque a minha família é cheia de primas, né? Grande. É bem grande a minha família. Então sempre tinha comparação. Eu era mais alta das irmãs, né? Mas não e das primas também. A gente era praticamente da mesma altura. Mas tinha primas que se arrumavam mais, primas que não se arrumavam, né? Em relação a corpo também? Já se comparou em relação ao seu corpo? Já. Quando eu era mais nova, eu era muito magrinha. Mas magrinha mesmo. Eu chegava a pesar... Era. Depois de casada, antes de engravidar de você, eu pesava 48 quilos. Cheguei a pesar 48 quilos. Então, eu era muito magra, né? E você se sentia mal por isso? Eu me sentia mal, porque todo mundo tinha aquele corpão e eu não, eu era magrinha, né? Olha, é complicado. É complicado quando você fica muito gorda e quando você é muito magra também. As comparações vêm de quais forem as situações, né? É verdade, cada uma em particular. Já que ela tocou nesse assunto, vamos falar nisso. Né? Por que isso acontece, principalmente quem é muito magra ou quem é muito gorda, né? Porque a gente foi ensinada que o bonito é estar dentro do padrão. Então, quando você não tá dentro do padrão, você faz o quê? Você quer se encaixar dentro do padrão. Então, por isso que essas comparações acontecem. E uma coisa muito legal que aconteceu, que eu acho que não tinha na sua época, é esse movimento de body positive. Né, esse movimento de pessoas gordas ou pessoas muito magras também, mas mais pessoas gordas, produzirem conteúdo incentivando essas pessoas a usarem o que querem, a amarem os seus corpos. Isso é muito importante também, né, pra gente não ficar nessa busca louca por se encaixar em padrões, porque também é irreal. Tudo hoje aqui é irreal, entendeu? Tudo hoje aqui é irreal. Essa comparação, gente, é uma coisa absurda. É mesmo. E em relação a trabalho, você ficou tantos anos sem trabalhar, como você se sentia? Rolou alguma comparação? Então, no começo não, porque fui eu mesma que decidi ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Mas com o passar do tempo, fica aquela pulguinha atrás da sua orelha, sabe?
será que se eu estivesse trabalhando, como eu estaria hoje, como estaria a minha relação com o trabalho, ou mesmo a minha relação financeira, se estaria melhor. Então sempre teve essa preocupação, não era nenhuma preocupação, era pensamentos mesmo, sabe? Uma incomodação. Incomodação, né? Por esse motivo. Aí até que depois dos 50 anos eu realmente senti a vontade de voltar a trabalhar, a ter uma vida mais minha, não uma vida caseira, né? Exatamente, porque isso impulsiona muito também, né, gente? Sim. O trabalho, principalmente, não para todas, porque tem gente que não escolhe trabalhar e tá tudo certo também, abre mão disso. Mas a partir do momento, como você falou, que foi uma pulguinha atrás da sua orelha aí, você buscou isso, né? E isso parou de te incomodar. Hoje, como é? Você é feliz? Eu sou muito feliz, porque eu trabalho com a minha filha, né? Que eu acho que é um privilégio eu trabalhar com ela, né? Eu aprendi tanta coisa com a Camila nesse trabalho hoje. Eu aprendi a cortar vídeo, que eu nunca imaginava que eu ia fazer isso. Aprendi a tirar foto. Não tiro ainda 100%, mas eu tô lá aprendendo, tô tentando, né? A gravar vídeos para ela, a atender o público. Então, são muitas coisas que eu não pensei que eu ia aprender agora com essa idade, né? Eu tô com 56 anos, gente, e cada dia a gente tá aprendendo sempre um pouquinho mais. É isso aí, é uma superação. Foi uma superação e ainda é. Ainda é. Um desafio diário, mas ela tá ali, gente, lutando. Firme e forte. E com relação à sua imagem, como é hoje? Você se compara ou você tá satisfeita? Gente, eu tô satisfeita com a minha imagem. Tem horas que eu vejo que tá caidinha aqui, aí eu vou lá, faço um botox que eu, isso aí. eu gosto. Eu pinto o cabelo, faço minhas unhas. Eu acho que isso aqui faz bem, sabe? Me traz alegria. Então eu eu gosto de fazer. Mas eu sou muito bem resolvida com a minha imagem. Você tá vendo, gente? Isso aí sabe o quê? Hashtag minha autoestima em dia. Exatamente. E depois da participação da Dona Lídia, temos a participação de vocês. Vamos aos do Instagram primeiro. Primeiro, Gabi. Dia todo dia. Eu nem sei por onde começar a falar porque dói. Queria muito ter tempo, entre aspas, porque sei que é relativo o conceito, para me dedicar ao meu trabalho que faz meu coração arder. Mas ainda sou CLT em uma área fora de minha formação, primeira formação, mas que preciso fazer para ajudar em casa. Fico me perguntando diariamente por que fulana conseguiu, por que eu não consigo. Por que eu sou assim, por que eu não dou certo. Porque fiz tantas escolhas, isso tão forte que venho lidando na terapia, porque estava virando uma doença. E eu acredito muito nisso. Eu vou compartilhar a minha experiência em relação a isso, né? Em relação ao trabalho, bem rapidinho, gente. Isso é mais normal do que a gente imagina. E eu acredito que cada uma de nós está no lugar que precisa estar naquele momento. Então, quando eu me formei, eu não consegui emprego de cara de biomédica. E eu fui trabalhar de estagiária, eu não ganhava nada, era voluntário, tá bom? Eu fiquei 3 meses trabalhando no hospital, cumprindo horário, indo aos finais de semana, sem ganhar R$1. Aí só quando eu falei que eu ia sair, eles me efetivaram. Como biomédica? Não, como técnica de laboratório. E eu passei por muito no começo, assim, porque realmente eu não tinha experiência prática. A gente sai da faculdade despreparado, principalmente a área da saúde, né? Fora médico, quem tem residência e tal, mas no nosso caso não tinha. Tinha aquele estágio na faculdade só. E eu ouvia, né, de outros funcionários: ué, mas você não é biomédica? Como que você não sabe fazer isso? Como que você não sabe coletar numa UTI neonatal? Como que, sabe? E aquilo me fez tão mal durante tanto tempo, mas eu não desisti. Depois eu fui efetivada como biomédica, depois de alguns anos, né, consegui o meu cargo, tal, que tanto sonhava. Depois já não era mais o meu objetivo. Aí eu fui para mestrado e doutorado, larguei a área clínica, né, por vários motivos e tal. E essa comparação sempre existia. Por que tal pessoa... Por que eu tô trabalhando aqui como técnica de laboratório e tal pessoa tá trabalhando como já biomédica, sendo que eu sei mais do que ela, sendo que eu sou melhor do que ela? Tudo isso também vinha à minha cabeça. Mas eu acho que existem fases e fases. Depois, gente, quando eu queria... eu trabalhava, por último, né, como... científica mesmo, como pesquisadora na área científica,
em um laboratório de pesquisa, numa universidade federal, onde eu fazia o doutorado, né, mestrado e doutorado. E aí eu queria muito sair, já fazia algum tempo, eu queria muito, e eu tinha o salário, né, por trabalhar lá nesse laboratório. E eu me falava assim, cara, eu quero tanto sair, mas o que me prende aqui? O que tá me prendendo? A resposta era o salário. Então pronto, é isso, me apeguei a isso, é igual você falou, você tá precisando, você precisa do salário, por isso que você tá trabalhando como CLT e não consegue na sua área. Encara isso como sendo uma fase da sua vida e não algo definitivo. Eu acho que vai te ajudar, sabe? Porque por 1 ano, 2 até anos, eu fiquei somente por conta do salário, por conta do dinheiro. Então, eu me dedicava na minha outra área, que eu tinha que ter sucesso para poder sair daquilo ali, para poder me desprender disso e não precisar mais daquele dinheiro. Foi assim a minha trajetória também, sabe? Quando eu conto, até algumas pessoas falam, nossa, mas você passou por isso? Passei, gente. Também não foi fácil por aqui. Próximo, mãe. Jéssica, me comparo comigo mesma. Antes das dores me travarem, o que conseguia fazer como agora, sou muito mais devagar, ou às vezes não consigo fazer. Minha comparação mais tensa, porque meu cérebro é condicionado ao que sei, que conseguia. Mas me frustro porque meu corpo e psicológico não dão mais conta. Eu já passei por essa fase, inclusive eu conheço a Jéssica, sei da história dela também com dor crônica. Já tive muito essa fase de dor crônica e já estive nesse lugar. E é uma coisa assim que só quem passa, só quem sente é que realmente sabe o quanto paralisa a gente. Principalmente quando a gente é muito ativa. Eu sou uma pessoa, eu não sou hiperativa, diagnosticada, mas eu sou uma pessoa muito ativa. Então eu tenho muitos planos, eu coloco a mão na massa, né? E a minha rotina é bem corrida, não é uma rotina mais tranquila, não é uma rotina bem corrida. E quando as dores começaram a me travar, eu me senti muito incapaz, muito incapaz. Por quê? Porque eu não me reconhecia, porque eu sabia que eu poderia fazer mais, mas eu não conseguia fazer por conta das dores. Às vezes eu tinha que desmarcar compromissos, porque eu ficava o dia inteiro de cama, sabe, por conta das dores crônicas pélvicas, no meu caso, da Jéssica é outro caso. E realmente a gente trava, né? Tanto o psicológico quanto o físico mesmo. E isso influencia muito, 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 muito. Então, esse caso é uma comparação com a gente mesmo, quem a gente foi e hoje em dia a gente não é mais, né? Principalmente nesses casos de doença e tudo mais. Jéssica, eu sempre falo pra ela que eu desejo que você melhore muito. Eu sei da luta dela na mudança de estilo de vida também, sabe? Pra, em busca disso, ter uma vida mais saudável, uma relação mais saudável em relação à dor, né? A minha dor, ela já diminuiu 99%, então eu não tenho nem o que reclamar. As dores que eu tenho, assim, são nada perto do que eu já passei. E eu também passei, demorou anos, né, pra eu passar por essa mudança de estilo de vida e hoje em dia ser mais saudável e não lidar mais com as dores, mas é algo, assim, muito complicado. E agora, do YouTube. Daniele, as comparações sempre existiram, mas atualmente na maternidade, ser mãe em tempos de rede social é complicado. Todas que acompanham são perfeitas, casamento perfeito, filhos perfeitos. Então, o problema é que elas não são perfeitas, mas elas mostram só a parte boa. E a gente precisa ter em consciência que não existe perfeição. Gente, não existe em nada na vida, né? Eu não sou mãe, não posso falar de maternidade, mas de vez em quando aparece no TikTok várias lá, né? E tem os dois lados, quem romantiza muito a maternidade e quem fala muito do lado ruim. E eu acho que é um equilíbrio entre esses dois mundos, né? Não existe só o lado mal de você ter um filho, é óbvio que não, mas também existem desafios. Então a gente precisa entender isso. Que, primeiro, tá te incomodando ali aquilo, para de seguir, para de olhar. E segundo, não existe só o lado bom das coisas. É o que é nos mostrado na internet. Porque muitas vezes a pessoa ali, ela acha que vai ficar fragilizada em mostrar que ela também tá sofrendo, que ela também não tá dormindo, que ela também tá tendo vários desafios. E prefere mostrar só o lado bom. É uma escolha dela também. Mas a gente precisa ter consciência que o lado difícil, não vou dizer ruim, o lado difícil também existe. Próximo. Ana Cláudia, acho que é inevitável, mas o Instagram me faz me comparar muitas vezes. Na maternidade, no profissional, é bem difícil conseguir filtrar e não deixar aquela foto te fazer mal. Já passei por várias fases piores, mas agora tento me policiar. Adoro você, Camila, e sua mãe é uma querida. Muito obrigada. Ai, obrigada. Realmente, gente, o Instagram é uma maquininha do mal. Às vezes ali, se a gente não souber consumir ele, não souber separar.
E às vezes a gente tá num período, gente, que a gente se compara mesmo e é inevitável, tá? Mas você precisa saber voltar. Você precisa saber indagar você mesma. Como eu falei antes, se comparou ali, liga um sinalzinho de alerta, tá? Pra você não ficar frustrada com aquilo. Próximo comentário. Jamila. Infelizmente, a comparação existe, o que piora é essa exposição constante que muitas vezes não são a realidade. Entendo que a consciência de não se comparar vem com o amadurecimento, de entender que somos únicos e que a nossa vida tem valor e importância. E que não significa que temos pouco, mas que temos o que precisamos. E devemos ser gratos sempre, já que dessa vida nada se leva. O importante é o que deixamos. Te adoro, Cami. Nossa, perfeito pra, assim, encerrar, gente. Nossa, perfeito, perfeito. A gente precisa aprender a dar valor na nossa vida, o que a gente tem, agradecer pelo que a gente tem. É algo, assim, muito, muito valioso e que às vezes a gente fica só focando. Achei que o microfone tinha virado. Às vezes a gente fica só focando lá na frente, o que a gente quer alcançar, porque a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo. E muitas vezes, lá no passado, você desejou o que você tem hoje e você não agradece por isso. E cada uma de nós, a gente tá numa fase, na fase que precisa passar. Como eu falei aqui pra vocês, já passei no profissional por coisas que vocês nem imaginam, né? Muito mais pesado do que já comentei por aqui. Mas eu acredito que eu olho pra trás, eu não tenho raiva dessa época, sabe? Porque eu acho que era onde eu devia estar mesmo. E a gente precisa respeitar isso, precisa filtrar as coisas que vocês veem, filtrem isso, gente, aprendam a filtrar. E com o amadurecimento, com certeza isso acontece. Hoje isso pra mim é muito mais fácil do que há 10 anos atrás, né? E às vezes, com o amadurecimento, não vem esse discernimento, né, de o que faz bem, o que faz mal, de valorizar a nossa vida, de entender que cada uma de nós é diferente mesmo, tem uma vida diferente e não tem problema nenhum nisso, né? Então, quando isso não acontece, eu tô aqui pra te dar um puxão de orelha mesmo, entendeu? Pra você plantar essa sementinha aí no seu coração de entender isso. Tem mais uma? Tem mais uma. Ah, eu achei que era o final, tem mais uma, então vamos, tem mais uma. Juliana. As comparações são inevitáveis. Já passei por várias fases de me comparar com pessoas que tinham um corpo que eu idealizava como lindo. Já me comparei com questões financeiras, de não ser organizada e sempre estar endividada. Mas a pior comparação que fiz e ainda faço é comigo mesma em relação a definir minha carreira profissional. Já tenho 39 anos e ainda tenho dúvidas sobre o que vou focar como profissional. Já fiz graduação em pedagogia, já fiz filosofia, licenciatura e fora as formações acadêmicas. Já fui cabeleireira, exerci a profissão de professora, coordenadora pedagógica e atualmente sou empreendedora. Mas assim, não me sinto realizada e não vejo soluções. E ainda pior, faço comparação da minha vida atual com a vida das minhas amigas da época de faculdade e que hoje em dia exercem a profissão que se formaram e são profissionais realizadas. Enfim, é uma luta constante essa relação de trabalho e sucesso, trabalho e satisfação pessoal. E por fim, um trabalho que além de me realizar, eu consiga pagar minhas contas, classe média do interior. Com certeza, porque a gente trabalha pra isso, a gente não pode ser, assim, hipócrita de dizer, né? Todo mundo precisa de dinheiro e às vezes a gente tem uma meta que envolve dinheiro, que a gente precisa de dinheiro. Mas uma coisa que eu quero deixar pra você é que, assim, nunca é tarde. Eu mudei de profissão definitivamente aos 31 anos. A minha mãe mudou de profissão também aos 50 e... Faz 3 que você tá aqui? 53. É. Você vai fazer 3 anos? Há 50 anos, porque aí eu saí de dona de casa para trabalhar. Anos. Aí ela trabalhava numa empresa, mas aos 53 ela veio trabalhar comigo. Vim trabalhar com você. Eu quero dizer assim, que foi totalmente diferente. Totalmente. Totalmente novo. Ela foi um desafio, teve que aprender tudo do zero. Então assim, gente, nunca é tarde. E eu acho que a gente não deve realmente, eu que já trabalhei em tantos lugares, já passei por tantas coisas diferentes, como conselho mesmo, a gente não deve se acomodar. Eu não tô dizendo que você é acomodada de jeito nenhum, mas a gente não deve se acomodar com a nossa situação. E sempre sempre enxergar uma saída. E às vezes a gente tem que se reinventar como profissional mesmo. Eu, todos os anos, tento me reinventar. Esse quadro é novo. Por quê? Porque eu pensei assim, tá faltando alguma coisa diferente que eu possa conversar, que eu possa realmente me conectar com as minhas seguidoras.
né? Então eu criei esse novo quadro. Então, lá no meu Instagram tem um monte de quadros novos esse ano. Todo ano eu preciso me reinventar. Eu preciso fazer novos cursos, eu preciso aprender novas coisas. E assim é em toda a profissão. Então, continue firme no seu caminho. Às vezes é difícil a gente enxergar o nosso propósito, leva anos, anos, anos e anos. Mas se você continuar em movimento, né? Porque eu acredito que as coisas acontecem para quem tá em movimento. Para quem tá parado, gente, esperando cair do céu, é muito difícil as coisas acontecerem. Agora, para quem tá em movimento, é mais fácil da gente ir enxergando as oportunidades e abraçando as oportunidades. Então, continue firme no seu caminho, que eu tenho certeza que você vai encontrar e ainda vai se realizar muito profissionalmente. E é isso, esse foi mais um episódio. Comenta aí a sua experiência, o seu depoimento sobre esse assunto de hoje, que é um assunto aqui que dava pra eu continuar falando mais 1 hora. Eu falei pra minha mãe que eu ia gravar pouco, mas eu não consigo, porque eu gosto de falar sobre essas coisas, né? Então deixa aí nos comentários, deixa o seu like também, que ajuda muito. Se você quiser enviar esse vídeo pra uma amiga, vai me ajudar muito. Quem sabe vai ajudar ela também muito. Se inscreve no canal, tá? Você vai ser muito bem-vinda por aqui. E é isso, gente. Um grande beijo, comenta aí pra você participar também, além, né, que eu adoro, e vocês voltem aqui pra ler os comentários, que é super interessante também, mas para participar também do sorteio da caneca, tá bom? Grande beijo, até o próximo.